Bom dia, meus queridos, graça, paz e prosperidade, amém? Aqui é o irmão John, Deus abençoe, com graça, paz e prosperidade. Hoje é domingo, dia 22 de fevereiro, e eu quero compartilhar com vocês, enquanto eu ainda estou sozinho aqui, algumas coisas que Deus me fez saber, através de reflexões, amém? E a pergunta principal deste vídeo é: qual é a principal estratégia do diabo contra a igreja neste tempo? Para que a gente tenha um nó, a gente tenha uma base, vamos olhar um pouquinho a história da igreja. Se você pegar, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, você vai ver que a igreja passa por momentos históricos semelhantes. E a igreja começa com muita ênfase, com muita performance, principalmente na manifestação dos dons espirituais, porém lhe falta amor. Então em Éfeso a gente tem a falta desse primeiro amor. E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso mais tarde. E depois a igreja vem aceitando doutrinas de Jezabel, vem aceitando os nicolaítas, tem igrejas onde está o trono de Satanás, né? E por fim tem uma pequena igreja, Filadélfia, que é tida como uma igreja que resiste mesmo que com pouca força. E por fim, Laodiceia, que é a igreja que tem de tudo do bom e do melhor, e mal sabe que é pobre, cega, miserável e nua. E aí, em que tempo nós estamos? No tempo de Laodiceia. Desde o século passado, principalmente da década de 90, década em que nasci para cá, a igreja tem dependido muito de dinheiro e da tecnologia. E quando eu falo de dinheiro e tecnologia, uma coisa está alinhada à outra, tá? E a perspectiva dos nossos cultos mudou. E dentro de uma perspectiva histórica, olha o seguinte: eu tenho a impressão que era mais nítido a gente ver uma boa igreja e a gente ver uma má igreja, né? Aqueles que eram apóstatas e aqueles que são fervorosos, né? Ou eram fervorosos, era muito mais fácil você distinguir entre um e outro, né? Porque os apóstatas eram os malucos, eram os caras que, né, tinham panela na cabeça, igual o menino maluquinho, por aí vai, pregavam coisas nada com nada, enquanto que a igreja verdadeira sempre teve um bom alicerce, né? E qual era a marca nítida de que o diabo conseguia fazer algo contra a igreja? Quando pessoas se desviavam da igreja. Mas entenda, nessa época, a igreja como instituição, a igreja protestante mais moderna, ainda mantinha em sua grande parte, enorme parte, um apego às coisas espirituais de tal forma que o dinheiro não imperava e a tecnologia também não. É claro que hoje em dia a gente sabe bem o que era exagero, né? Por exemplo, na época de 2000, eu tinha tios e tias que falavam que guitarra era do diabo, que rock era do diabo, né? Bateria na igreja era do diabo. Só que olha a controvérsia depois: os filhos viraram bateristas e guitarristas, e quando os filhos viraram, não é mais do diabo? Pois é. Mas não é isso que eu vim falar, não. Naquele tempo, as igrejas não tinham tanto luxo. Era raro você ter uma igreja com ar-condicionado. E aí o que acontece? Algumas coisas vieram para a demanda, né? Houve a necessidade de um data show, houve a necessidade de um ar-condicionado, principalmente no calor do Rio de Janeiro, né? Que geograficamente não era para ser assim, mas fazer o quê, né? A gente vê que há necessidade, por exemplo, de rampas para pessoas com deficiência, né? Por exemplo, cadeirantes, né? Pessoas que andam de muleta, por aí vai, né? Você ter uma tela substituindo aquele painel grandão onde passava o data show, né? Hoje você tem televisões nas igrejas e por aí vai. Até aí tudo bem. Só que, de uns tempos para cá, a gente tem louvado a estrutura. A gente tem escolhido as igrejas pela estrutura.
Os nossos cultos, eles passaram a ser muito mais pautados na necessidade humana ao invés da necessidade do reino de Deus. Pasmem, o reino de Deus tem suas necessidades. Ele é completo, no entanto, Deus nos deu o reino aqui para expandi-lo de pessoas. Por isso que Jesus fala, ide pelo mundo e fazei discípulos em meu nome. E com isso, o que acontece? O inferno percebeu que se eu mantiver a igreja confortável demais, ela não prospera espiritualmente. Se a carne estiver muito saciada, ela não vai atrás do espiritual da forma que os antigos iam. Então o diabo consegue fazer com que haja uma apostasia mais sutil. A apostasia é o abandono da fé. Sim. E hoje em dia você não precisa mais sair da igreja para dizer, ei, eu não sou mais crente. Basta você não se nutrir com o Espírito Santo. E aí o inferno descobriu que se ele coloca tecnologia, se ele coloca entretenimento, se ele coloca saúde emocional, ao invés de contato espiritual com o Pai, a igreja se acomoda. A igreja passa a querer pertencimento no mundo, ao invés de refutar aquilo que o mundo faz. E a gente fica confortável na igreja, porque tem tecnologia, tem clima bom, ninguém nos pressiona, nem o ímpio, nem o governo nos pressiona. Então, vem um vício. É o vício do achar que está tudo bem. Porque a gente não enfrenta mais luta. E em tempos de paz, se criam homens fracos. E homens fracos não sabem fazer nada em dias difíceis. Logo, o inimigo não precisa mais tirar você e eu da igreja. Basta que nós nos prostremos e aproveitemos o culto como um espetáculo, com gente nos servindo, só que nos servindo para nos agradar, ao invés de nos manter conectados com Deus. E conectados com Deus, nós sempre seremos exigidos por mudança, nós sempre seremos induzidos a uma evolução, induzidos a ter uma nova mentalidade. E com isso, os cultos ficam chatos. E aí, hoje em dia, você tem igrejas camufladas de verdadeiras, que proporcionam esse lazer para as pessoas. E aí o que acontece? A gente acha que por não ter nenhum inimigo, por ter uma boa aceitação social, está tudo bem. E a minha pena é que pessoas que se convertem pela primeira vez, aliás, pessoas que vão experimentar a comunhão com Deus pela primeira vez, elas vão justamente em igrejas como essas, que são frias e apóstatas, mantendo uma capa de espirituais. Essa é a minha indignação. Então o inimigo tem feito isso, tá? João, como eu vou saber se eu estou numa igreja dessas ou se eu estou sendo vítima dessa armadilha de Satanás? É simples. A Bíblia fala, principalmente no livro de Atos, da igreja como algo em constante movimento. Água parada não dá dengue? Dengue não faz mal? Mesmo que seja através do mosquito contaminado, tá? Da mesma forma, o cristianismo. Se ele não for fluido, você vai gerando um lodo, aí os mosquitos vão botando ovos, vão formando mosquitos, aquela água fica suja e imprópria até mesmo para você difundi-la. Então, um crente parado demais, até quando ele abre a boca, ele fala o que não presta. Até quando ele vai fazer alguma coisa, espiritualmente falando, dá ruim. Então, querido, se você está numa igreja ou se você é alguém que não está em movimento de ministrar a outras pessoas, de movimentar a sua vida à imagem e semelhança de Cristo, de renunciar a pecados e principalmente guerrear contra as trevas, pode ser, provavelmente, que você esteja envolvido nessa armadilha de Satanás, amém? Saia dela enquanto há tempo. Jesus cura, salva e liberta e não gosta do jeito que nós estamos. Grande beijo, até a próxima.